E aí, rapaziada, tudo bem? Sport 1, Afogados 1, lá em Afogados da Ingazeira. Sport foi com a sua equipe sub-20. A equipe sub-20 tem alguns pontos positivos, outros negativos. Como um todo, acho que mais negativos, na verdade, é falar desse jogo em específico como um todo. Mas ainda assim, muita calma nessa hora, minha gente. Muita paciência. Vamos ouvir muito essa palavra nesse ano, paciência. Porque, gente, são os garotos da base, tendo sua primeira oportunidade no profissional, muitos deles ali carecas, inclusive, né? Até ficava ruim de você definir quem é quem, e aí fazer essa análise mais apurada. Inclusive, nem decorei todos os nomes dos jogadores ainda, então isso acaba prejudicando também. Mas, enfim, jogadores de 16, adolescentes como eu, de 17, 18 anos, 20. O mais velho, aliás, que tinha 21 ou 22, que é o Marcelo Aju, é, contra jogadores de 25, 27, 30, 34 anos, com muito mais massa muscular, muito mais experientes aí no profissional do mundo da bola. Então, é de se dar essa colher de chá, por assim dizer, tá? Mas é isso aí, pessoal. Já deixa seu gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, ativa o sininho de notificações e vamos conferir a análise da partida, tá? Como eu falei, primeiro tempo muito sonolento, muito ruim de se assistir, muito, muito, muito ruim mesmo, cara. Eu quase não consegui ficar lá concentrado assistindo aquele jogo, porque tava só muito bola aqui, bola ali, só no passe, só naquela coisa feia mesmo, de jogo com baixa qualidade técnica, muito levantamento que não dá em nada, mas no geral você via, na minha opinião, os jogadores, principalmente no primeiro tempo, muito ansiosos, muito afobados, muito. Você não tinha uma sensação de que eles estavam frios. Você tinha uma sensação de que estavam fervendo ali, não pelo ritmo do jogo, mas sim de ansiedade mesmo. E algo que se reflete nisso foi a forma violenta com que eles foram mesmo. Ah, você tá de mimimi aí, você tem que ser assim mesmo, com raça. Concordo, tem que ser raça. Eles apresentaram muita raça, muita vontade. Cada um deles, na minha opinião, demonstrou muita vontade de estar ali e de ajudar o time de qualquer maneira. Mas isso tem que ser feito com uma tranquilidade, com uma objetividade. Muitas vezes você via, por exemplo, um jogador ali perdendo a bola num toque que deveria ser mais simples, só que aí comete um vacilo, o próprio gramado terrível, terrível daquele estádio, um pasto mesmo. Prejudica muito isso, a bola quicando e tal. Mas o jogador perde a bola de alguma maneira, num descuido, e aí vai querer recuperar a bola imediatamente, dando um carrinho, ou então dando uma entrada muito dura que pega na canela do jogador adversário, cara. Isso não existe não. Por isso, a gente tem aqui, ó, eu vou até pesquisar esse número aqui de faltas que ocorreram, número de faltas que ocorreram na partida, tá? Foram muitas faltas mesmo, tá? Nossa, não tô achando aqui. Eu acho que o SofaScore nem computou tudo isso, mas houveram muitas faltas, principalmente por parte do esporte, porque os jogadores estavam entrando duro assim mesmo, e muitas vezes sem necessidade. E aí fica a crítica também à arbitragem. A gente não espera uma arbitragem muito boa do Campeonato Pernambucano, mas tinha jogadores ali do esporte que deveriam ter tomado vários amarelos, talvez alguns até passíveis de expulsão, tá? O que eu posso dizer mais? Gente, e aí você tem todo esse primeiro tempo muito monótono, com pouquíssimas chances de gols, com um pouco mais de posse a favor do Afogados, que estava mantendo mais, mas mesmo assim de forma improdutiva, não chegando muito à área do esporte propriamente dito. E aí você vai para o intervalo, e aí você vai para o segundo tempo, e o segundo tempo, inicialmente, meio que a mesma coisa.
E aí você pensa, poxa, caramba, será que o César Lucena, ele não poderia ter mexido já no intervalo com os jogadores? Alguns jogadores não estavam jogando bem mesmo, como por exemplo o Enzo Wagner, que acabou jogando os 90 minutos e nos 90 minutos rigorosamente não fez nada. Você tem ali o Adriel, que também estava prejudicando ali o meio de campo. Mikael também, quando ele tinha posse, ele não sabia muito o que fazer com a bola. Por mais que ele é um jogador elogiado da base, ele pareceu nervoso demais, demais nessa partida. Você tinha o Jefinho, que não jogou muito bem. Enfim, eu acho que o Pepa poderia ter mudado uns dois jogadores, pelo menos, já no intervalo. Porque, gente, as críticas não vão ser pesadas, o desempenho não vai ser muito exigido. Então, dá rodagem mesmo para esses garotos. Dá rodagem. E assim, a diferença entre um jogador ou outro aí que tá compondo esse time, que foi relacionado, não é tão grande assim. Então, eu acho que poderia ter feito essa movimentação mesmo. Mas não, ele só vai movimentar quando o Cláudio Thalys se lesiona aos 57 minutos, né? Aos 12 do segundo tempo, e aí entra o Dieguinho. O Cláudio Thalys, que ele é meia, e aí entra o meia pela direita e entra ali o Dieguinho. Depois ele só vai mexer aos 77 minutos, tá? A essa marca já estava 1-0 pro Afogados, e aos 77 também sai o Jefinho e entra o Ramon e o Breno José, que eu não falei. E aí você tem inicialmente no segundo tempo quase que a mesma coisa, mas ainda assim você percebe uma mudança de postura por parte de ambos os times, tá? Ambos os times eles vêm mais afiados para o jogo, vêm criando mais chances, mais e melhores chances, e aí o jogo começa a ficar mais emocionante, com chutes a gol, inclusive, por parte da equipe do Sport. E aí o Danilo, o goleiro do Afogados, faz algumas defesas muito boas, tá? O próprio... Nossa, eu coloquei aqui a escalação, mas eu tirei. Mas o próprio goleiro do Sport tem que fazer boas defesas também, tá? Eu esqueci o nome dele, mas ele faz boas defesas. Inclusive, esse goleiro aí do Sport, eu percebi no iniciozinho do jogo, eu tive a impressão de ele estar muito inseguro com a bola no pé, principalmente. Vai dar um chutão que é o característico de goleiro, né? Mas ele dá um chute todo errado e sai pela linha lateral. Ou então ele tá com a bola no pé e aí ele demora muito para fazer alguma coisa e acaba dando uma... Ele não comete nenhum frango na partida, mas no primeiro tempo, principalmente, eu sinto ele desse jeito. Já no segundo tempo, ele opera algumas boas defesas, tá? E aí é um nome, o Davi, o goleiro Davi, é um nome a se pensar para dar sequência no Pernambucano, pelo menos, tá? E aí você tem a demora para mexer por parte do César, que sempre foi assim mesmo. E, como eu disse, ambos os times voltam melhor no segundo tempo. Outra coisa a se pontuar, péssima, câmera péssima. Isso daí, para quem não sabe, não é uma deficiência do canal Gold, porque a transmissão é do canal Gold, mas quem grava tudo é a TV FPF, é a Federação Pernambucana que passa isso daí. E tava, eu não sei se é a equipe do estádio, se uma dificuldade lá que teve, mas estava horrível de acompanhar esse jogo, porque a câmera simplesmente não acompanhava a bola. Era algo que era visualmente manual e muito brusco, entende? E outra coisa, você não tinha, eu não sei se era questão de espaço, mas você não conseguia ter uma noção muito boa do espaço porque ficava um recorte pequeno, sabe, pequeno do gramado. O que deveria ser assim, você só via assim. Não sei se dá para entender. E aí isso foi bem prejudicial também. Espero que no próximo jogo isso seja diferente. Pontos negativos por parte de jogadores em específico. Tudo bem, é uma amostragem bem pequena. Alguns jogaram os 90 minutos, mas ainda assim uma amostragem pequena. Alguns a gente já conhece de velhos carnavais, né? Já jogaram Copinha,
jogaram Pernambucano aí, subcategoria de básica, que eu pude acompanhar alguns, enfim. Marcelo Aju, para mim, foi um destaque negativo do jogo, porque tem pontos positivos e negativos no Marcelo Aju, mas é algo que eu não queria falar isso no pré-jogo, e nem queria falar isso agora, mas eu não acho o Marcelo Aju essa calcada toda que a galera pinta sobre ele. Eu acho que é um zagueiro muito que não passa segurança na linha de defesa, e ele é uma saída de jogo interessante, mas ele começa a ficar mais interessante mesmo quando ele quebra linhas e ele avança mais. Isso daí, em tese, seria o papel de um volante, segundo volante, meia. Quem sabe aí a gente não vê em algum momento da carreira Marcelo Aju fazendo essa transição de posições, tá? Enquanto zagueiro, inclusive, ele toma a bola nas costas em alguns momentos do jogo e o gol que o Sport toma é em cima dele. Tudo bem que não vou levar Marcelo Aju para Cristo e falar que a culpa do gol foi só dele, mas boa parte foi sim dele, sim. Eu me repito, né? Sim, sim, sim. Enzo Wagner, como eu falei, 90 minutos, rigorosamente nada. Mikael, muito nervoso. O Davi, eu já falei os pontos positivos. Ele cresce muito no segundo tempo. No primeiro tempo, eu acho um pouco inseguro. Mas alguns jogadores que foram muito positivos foram o Ramon, ou melhor dizendo, o Rafinha, lateral esquerdo, agindo um pouco mais como ala esquerdo, mas enquanto na parte defensiva não atrapalhou em momento algum. E quando ele ia atacando, eu pensava até que ele era um ponta esquerda, pelo jeito que ele se movimentava e criava algumas oportunidades aí para a equipe do esporte. O Zé Lucas que cada posição, ele é meia, e aí o melhorzinho dele, ele é volante, se eu não me engano, na verdade. E aí ele muito bom fisicamente, roubando bolas, entrando em divididas. Você via a maioria dos jogadores perdendo bolas mesmo, e ele conseguia proteger mais a posse. Pelo contrário, né? Ramon, não que ele tenha feito um jogo excelente, mas eu percebi um pouco disso dele, principalmente no primeiro tempo, que a maioria dos jogadores não ia bem. Ele sim ia sendo um pouco mais seguro. Um tanto quanto mais seguro. Ramon, ele entra no segundo tempo, aos 77 minutos. Tem só seus 15 minutos ali de partida, mas mesmo assim ele consegue dar uma cara diferente ao jogo. E aí ele consegue, e ele quase inclusive faz o gol da virada. E assim, a gente já viu que qualidade na finalização ele tem, porque para fazer uma bola daquele jeito, tudo bem que foi em travessão, mas tem que ter qualidade no chute. E o Felipinho, né, que ele entra e só tem tipo 5 minutos de jogo, ele entra aos 87 minutos, mas é o jeito, meu irmão. Você tem poucos minutos para se provar, e aí o Felipinho conseguiu se provar, ele que é lateral esquerdo, ele consegue, igual o nosso outro Felipinho, né, que foi emprestado ao Juventude, infelizmente, lateral esquerdo, foi quebrando linhas ali pelo setor do canto do esquerdo do campo, que aí foi avançando, 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 e viu um espaço, puxou para a direita, eu pensei que ele ia cruzar, mas não, ele bate direto, marca um golaço por gol, tá? E aí, nesse momento que você tem essas substituições a partir da substituição do Adriel e do Jefinho para entrar o Breno José e o Ramon, o time muda completamente e aí se torna um esporte muito mais ofensivo, muito mais confiante, tá? Espero que no segundo jogo a gente veja um esporte mais confiante, jogadores mais confiantes das suas decisões. No mais, eu acho isso muito positivo que o esporte está fazendo, de colocar a base mesmo para jogar essas partidas do Pernambucano. Acho que é uma experiência muito boa para os atletas e não desgastar os nossos jogadores principais, né? É claro. Deixa seu gostei, comenta o que você achou do jogo, desse vídeo e até a próxima. Tchau!